Voltei de uma viagem de negócios e encontrei minha irmã e os filhos dela morando no meu apartamento com a bênção dos meus pais. Tenho 28 anos, moro sozinho no meu apartamento há 3 anos e trabalho com desenvolvimento de software. Sempre valorizei minha independência e meu espaço pessoal. 2 semanas atrás, parti em uma viagem de negócios para me encontrar com clientes pelo país. Tudo estava normal quando saí. Meu apartamento estava limpo, organizado e do jeitinho que gosto. Mas tudo mudou quando voltei. Destranquei a porta, exausto da viagem, e dei de cara com minha irmã Sara e os 3 filhos dela, de 7, 5 e 3 anos, completamente instalados no meu lugar. Não estou falando de umas malas para uma estadia de uma noite. Estou falando de móveis rearranjados, uns 20 brinquedos espalhados, roupas de criança no meu quarto de hóspedes e a geladeira lotada de comida que, com certeza, não comprei. Por um instante, achei que tinha entrado no apartamento errado. Aí minha irmã saiu do banheiro, sem a menor surpresa ao me ver. "Ah, você voltou", ela disse, como se isso fosse totalmente normal. "A mamãe falou que você chegaria hoje." Fiquei ali, com a chave ainda na mão, chocado demais para responder. As crianças correram para me abraçar, felizes por ver o tio James, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Meu apartamento, meu espaço privado, tinha sido completamente invadido. Quando finalmente recuperei a voz, perguntei o que diabos estava acontecendo. Sarah explicou que estava tendo problemas com o senhorio e precisava de um lugar para ficar, só por um tempo. Aparentemente, mamãe e papai disseram que ela podia usar meu apartamento enquanto eu estivesse fora. Eles falaram que você não ia se importar, ela acrescentou, como se isso resolvesse tudo. Fiquei furioso. Ninguém me ligou, ninguém me mandou mensagem. Ninguém sequer pensou em perguntar à pessoa que realmente paga o aluguel se era aceitável mudar uma família inteira para o apartamento dele. Liguei imediatamente para meus pais e a resposta deles só me deixou mais irritado. Minha mãe atendeu dizendo, "Ah, James, que bom que a Sarah achou um lugar para ficar." Seu senhorio estava sendo completamente irracional. Quando apontei que eles haviam dado acesso ao meu apartamento sem minha permissão, meu pai pegou o telefone e disse que eu estava sendo egoísta, que família ajuda família. Lembrou que eu tinha todo aquele espaço sobrando e que não custava nada ajudar a irmã. Expliquei que pago caro pelo meu apartamento justamente porque quero meu espaço. Eu trabalho de casa quando não estou viajando, e ter 3 crianças correndo por aí tornaria isso impossível. Sem falar que meu contrato proíbe hóspedes de longa duração sem aviso prévio à administração. A resposta deles? Ora, ela já está instalada agora. Você não pode simplesmente expulsá-la. Posso sim. É o meu apartamento. Mas eles me fizeram sentir o vilão por querer reaver meu próprio espaço. Sarah vem dizendo às crianças que elas vão ficar comigo por um bom tempo e, quando insisto para saber o que isso significa, ela evita dar uma resposta direta. Perguntei sobre o plano dela para encontrar outro lugar e ela disse que está procurando opções, mas não fez nada concreto ainda. No momento, estou dormindo no meu próprio sofá porque Sarah e as crianças tomaram meu quarto e o de hóspedes. Meu apartamento, antes tão organizado, virou um caos, em brinquedos por toda parte, crianças fazendo barulho desde cedo até a hora de dormir, e eu sem um pingo de privacidade. Dei a Sarah um prazo de 1 semana para conseguir outra solução. Meus pais acham que estou sendo cruel, mas não vejo como é justo me pedir para abrir mão do apartamento que eu pago sem sequer me consultar. Será que estou sendo egoísta? Como recuperar meu espaço sem criar uma crise familiar? As coisas se agravaram desde então. Depois que muitos sugeriram descobrir como a Sarah entrou no meu apartamento, tive uma conversa direta com ela. Aparentemente, ela não arrombou nada. Meus pais lhe deram uma chave. Sim, você leu certo. Eles tinham uma chave reserva do meu apartamento para emergências, que decidiram entregar à minha irmã sem me avisar. Quando os confrontei sobre isso, a resposta deles foi enfurecedora. Sabíamos que você ia fazer um escândalo com isso. Minha mãe disse que a Sarah precisava de ajuda e que você estava viajando. O que deveríamos ter feito? Deixá-la e as crianças na rua? Apontei que havia muitas outras opções. Poderiam tê-la deixado ficar na casa deles, ajudado a encontrar uma moradia temporária ou, no mínimo, me ligado para pedir permissão antes de deixá-la entrar no meu apartamento. Meu pai descartou minhas preocupações, dizendo que eu estava exagerando e que não era como se algo grave tivesse acontecido. Mas aconteceram. Fiz um inventário do meu apartamento e vários itens sumiram ou foram danificados. Meu PlayStation e 3 jogos desapareceram. A bola de beisebol autografada que eu tinha em uma vitrine sumiu. Meu fone de ouvido caro com cancelamento de ruído está quebrado. Há manchas no meu sofá que não existiam antes. Alguém desenhou na parede do meu quarto com marcador. Quando perguntei a Sarah sobre essas coisas, ela ficou na defensiva. Ela disse que não sabe nada sobre o PlayStation ou a bola de beisebol, sugeriu que o fone já devia estar quebrado e afirmou que os desenhos e as manchas são só crianças sendo crianças. Depois descobri que as crianças estavam dormindo na minha cama enquanto eu estava fora.
Minhas lençóis de alta qualidade, comprados especialmente porque me ajudam a dormir melhor, amanheceram manchados com o que parecia ser suco ou Kool-Aid. Resposta da Sarah? Isso sai na lavagem. Para de ser tão materialista. Essa situação deixou de ser apenas uma invasão de privacidade. Agora é questão de respeito pelo meu patrimônio e pelos meus limites. Troquei as fechaduras por conta própria, mesmo com o senhorio oferecendo dividir o custo depois que expliquei a ele o ocorrido. Também informei a Sarah que o prazo de uma semana continua valendo e deixei claro aos meus pais que eles jamais terão acesso ao meu apartamento de novo. Meus pais agora estão me dando um gelo e a Sarah tem contado aos familiares que estou jogando ela e as crianças na rua. De alguma forma, me transformaram no vilão da história por querer meu espaço de volta e ficar chateado por meus pertences terem sido danificados ou sumirem. Mas eu me mantenho firme. Este é o meu apartamento, estas são as minhas coisas, e eu tenho todo o direito de ficar irritado com o que aconteceu. Ofereci ajudar a Sarah a encontrar um novo lugar e até emprestar dinheiro para o depósito, mas não vou recuar do prazo. Depois de um inventário mais detalhado, descobri que os danos e os itens perdidos são ainda piores do que eu pensava. O PlayStation e os jogos que sumiram? Sarah os emprestou ao namorado atual sem me perguntar. A bola autografada que estava fora da vitrine? Uma das crianças a levou para brincar no parque do bairro e ela se perdeu por lá. Mas o pior foi ao abrir a gaveta da minha escrivaninha, onde guardo documentos importantes, e descobrir que o cofre pequeno com $500 em espécie estava vazio. Meu fundo de emergência havia sumido. Quando confrontei a Sarah, ela admitiu ter pego o dinheiro porque estava sem grana e prometeu devolver o quanto antes. Sem prazo definido. Nenhum reconhecimento da gravidade de pegar um dinheiro que não era dela. Documentei tudo com fotos e elaborei uma lista detalhada de danos e itens faltantes, totalizando quase $2.000. Enviei essa lista para Sarah e para meus pais, deixando claro que espero ser ressarcido. As respostas foram previsíveis. Sarah disse que não tem essa quantia agora, e meus pais me acusaram de contar centavo com minha própria irmã em um momento difícil. O prazo que estipulei está se aproximando, e Sarah não fez nenhum esforço para procurar outra moradia. Em vez disso, ela insiste em me fazer sentir culpado, usando as crianças como arma emocional. Para onde a gente vai? Ela perguntou na frente dos filhos, fazendo o mais novo chorar. Também descobri mais sobre a situação de moradia dela. Ela não corria risco de ficar sem teto, como meus pais insinuaram. Foi despejada do último apartamento por falta de pagamento de aluguel durante vários meses, mesmo tendo recebido ajuda financeira deles nesse período. Não é uma crise repentina. É a culminação de um padrão de responsabilidade que todos esperam que eu conserte. A situação do apartamento está ainda mais tensa. Sarah parou de limpar a bagunça das crianças, aparentemente para me punir por insistir que elas saíssem. Há brinquedos por toda parte, louça amontoada na pia e o banheiro está num estado que eu não imaginaria possível em poucos dias. Tentei manter limites ficando no meu escritório em casa durante o dia com a porta trancada, mas as crianças vivem batendo na porta e gritando o meu nome, interrompendo minhas chamadas de trabalho. Sarah não faz nenhum esforço para redirecioná-las ou respeitar o fato de que estou trabalhando. Na noite passada, a situação explodiu quando voltei com comida para a viagem só para mim, já que Sarah tinha reclamado mais cedo que eu não ajudava com a comida, e encontrei o namorado dela no meu apartamento. Esse homem, que eu só tinha conhecido 2 vezes antes, estava sentado no meu sofá, bebendo minha cerveja e agindo como se morasse ali. Quando reclamei, Sarah me acusou de ser controlador e disse que eu não podia ditar com quem ela passava o tempo. Lembrei-lhe que, como locatário legal, tenho total autoridade para determinar quem entra na minha casa. O namorado dela foi embora depois de um confronto desconfortável, mas não sem antes me chamar de um verdadeiro idiota com sua própria família. Meus pais agora recrutaram outros parentes para me pressionar. Recebi ligações de 2 tias, de um tio e até da minha avó, todos dizendo alguma versão de família vem em primeiro lugar e me pedindo para ser mais compreensivo com a situação da Sarah. Conversei com meu senhorio, e ele foi surpreendentemente solidário. Confirmou que ter moradores não declarados viola meu contrato, mas disse que trabalharia comigo dadas as circunstâncias. Ele também sugeriu que, se Sarah se recusar a sair, talvez seja necessário iniciar um processo formal de despejo, mesmo ela não estando no contrato. Espero que não chegue a esse ponto, mas estou me preparando para a possibilidade. O prazo vence em 3 dias. O prazo expirou e, como muitos de vocês previram, Sarah não fez esforço nenhum para sair ou procurar outra moradia. Em vez disso, ela se enraizou ainda mais, dizendo claramente que conhece seus direitos e que eu não posso legalmente expulsá-la sem o aviso adequado. Parece que ela tem recebido conselhos sobre direitos de inquilinos, mesmo sem ser inquilina de fato. Depois de consultar meu senhorio e um amigo advogado, dei o passo formal de entregar a Sarah um aviso por escrito, dando-lhe 30 dias para desocupar o imóvel. Entreguei-lhe em mãos e enviei por carta registrada para não restar dúvida de que ela foi notificada. A resposta dela foi rir na minha cara. Boa sorte com isso, disse ela. Não vou a lugar nenhum. Meus pais ficaram furiosos quando souberam do aviso formal.
Meu pai me ligou aos berros, dizendo que eu estava destruindo a família e que me criou melhor do que aquilo. Minha mãe, aos prantos, ligou para expressar toda a decepção por ver seu próprio filho colocar papelada acima da família. Nenhum dos dois se ofereceu para abrigar Sarah e as crianças. Aí, aconteceu uma reviravolta. O ex-marido de Sarah, pai dos filhos dela, entrou em contato comigo. Aparentemente, Sarah tinha contado a ele que as crianças estavam com meus pais, e não espremidas no meu apartamento. Ele ficou revoltado com a situação e preocupado com as condições de vida das crianças. Depois de ouvir toda a história, ofereceu-se para ficar com elas em tempo integral até que Sarah encontre moradia estável, dizendo que já tentava aumentar a guarda de qualquer forma. Quando Sarah descobriu que eu falei com o ex, ela surtou completamente. Acusou-me de agir pelas minhas costas e de tentar tirar os filhos dela. Ficou tão hostil que eu não me senti mais confortável em ficar no meu próprio apartamento. Mudei-me temporariamente para a casa de um amigo, mas continuo pagando o aluguel do meu imóvel. O desenvolvimento mais chocante ocorreu ontem. Meu senhorio me ligou para avisar que havia uma reclamação de barulho na minha unidade. Quando foi conferir, encontrou não só Sarah, as crianças e o namorado dela, mas também duas outras pessoas, amigas dela, que aparentemente também haviam se mudado para lá. Esse foi o fim da linha para o meu senhorio. Agora ele apoia totalmente o processo formal de despejo contra Sarah como ocupante não autorizada, pois ela estabeleceu residência ao permanecer no local. Teremos que seguir os trâmites legais, mas o advogado do meu senhorio está agilizando o processo ao máximo. Deixei claro para Sarah que, se ela saísse voluntariamente antes de o processo de despejo ser concluído, eu não daria continuidade a nenhuma ação legal pelos danos e pelos itens roubados. Caso contrário, estou preparado para levá-la ao juizado especial civil para cobrar o valor total. Meus pais agora mudaram da raiva para uma tentativa de negociação. Ofereceram-se para pagar um hotel para Sarah durante 2 semanas, se eu desistisse do processo de despejo, alegando que isso daria tempo para ela encontrar um lugar sem estigma de um despejo no registro. Recusei a oferta, apontando que 2 semanas provavelmente se transformariam em outra situação desesperada de última hora, com as mesmas pressões de sempre. A família está agora dividida. Alguns parentes entendem minha posição e entraram em contato em particular para oferecer apoio, enquanto outros continuam me pintando como vilão, que estaria punindo minha irmã e os filhos por puro egoísmo. Durante tudo isso, mantive documentação de tudo e nas condições do meu apartamento, os ocupantes não autorizados, os itens faltantes e todas as comunicações. Meu amigo advogado me assegura de que estou solidamente amparado legalmente, apesar da intensa pressão familiar. O desfecho mais inesperado dessa situação foi a mudança no meu relacionamento com meus pais. Sempre soube que eles favoreciam a Sarah até certo ponto, mas a extensão em que descartaram meus limites e direitos me abriu os olhos. Percebi que esse padrão existe a toda a nossa vida, e a Sarah cria problemas, meus pais amparam e esperam que eu dê conta disso sem reclamar. Pela primeira vez, estou quebrando esse ciclo, e é ao mesmo tempo libertador e dilacerante. Faz 2 meses e de novo, o caso foi resolvido, embora não sem um grande estrago familiar. A Sarah e todos os seus convidados não autorizados foram legalmente despejados do meu apartamento. O processo levou mais tempo do que eu esperava, devido a atrasos no judiciário, mas o oficial de justiça finalmente cumpriu a ordem de despejo cerca de 6 semanas depois. A Sarah não estava presente. Ela deixou o imóvel 2 dias antes da data marcada, levando o restante de seus pertences. O estado em que encontrei o apartamento era deplorável. Além dos danos já documentados, havia novos buracos nas paredes, móveis quebrados, carpetes manchados e o que parecia ser depredação deliberada de pertences pessoais que ela deixou para trás. Meu senhorio foi compreensivo, mas exigiu que o imóvel fosse restaurado ao estado original. Paguei pelos reparos do meu próprio bolso, inicialmente para agilizar o processo e voltar ao meu espaço quanto antes. Quanto aos meus bens danificados e roubados, decidi mesmo assim mover uma ação no juizado especial civil contra Sarah, apesar da oferta inicial de desistir caso ela saísse voluntariamente. Os danos deliberados mudaram minha perspectiva, e senti que ela precisava arcar com as consequências. Fui indenizado em R$ 2.150 pelos itens furtados e danificados, mais os R$ 500 que ela havia tomado do cofre. Se eu realmente vou receber esse dinheiro é outra questão, mas ter a sentença registrada era importante para mim. A Sarah está morando atualmente com nossos pais. Depois de esgotar todas as outras opções e queimar pontes com diversos amigos que a acolheram temporariamente, ela não tinha para onde ir. Os filhos dela estão principalmente com o pai, que entrou com pedido de guarda de emergência e agora tem a guarda primária. Meu relacionamento com meus pais mudou profundamente. Depois que o despejo foi cumprido, minha mãe ligou para se desculpar, não por terem me dado a chave ou por invadirem meu espaço, mas por como tudo escalou. Foi um reconhecimento apenas parcial. Meu pai tem sido menos conciliador. Ele continua afirmando que eu deveria ter encontrado uma forma de dar certo e que recorrer à justiça foi um exagero. Está particularmente chateado com a questão da guarda das crianças, que de alguma forma ele culpa em mim, e não nas escolhas irresponsáveis da Sarah. Voltamos a conversar, mas nossos diálogos são tensos e esporádicos.